necessidades até dos urubus, dos pardais, das aves, que não fazem nada o dia todo, só ornamenta a natureza. Deus providencia para eles alimento, quanto mais para os seus filhos. Amém? Vamos cantar o próximo, enquanto isso nós estaremos pensando nessas coisas, sagrando a Senhor nossas vidas, de tudo que temos, porque tudo é dele mesmo. Sei que estás aqui, Senhor, cante. Podes perceber quem sou, podes ver-se em mim, o verdadeiro adorador, a minha oferta ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus. Aleluia. A minha oferta eu ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Ó Senhor, tu és fiel, aleluia. Eu sei que tu és fiel, eu sei de todas as minhas necessidades. Onde você suprir em glória, pois tu és fiel. Tu és fiel a mim. Aleluia. Quantos querem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oremos mais uma vez. Pai querido, obrigado pela sua fidelidade. Senhor, que nós possamos corresponder à altura da tua fidelidade para conosco. Nós que somos discípulos do Senhor, chamados para essa missão tão gloriosa, no qual os anjos queriam e poderia ser transferida para outro, mas o Senhor permanece fiel. O Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste do chamado do Senhor pelo ser humano para a eternidade que o Senhor criou, que é o céu, o paraíso. O Senhor não desiste, todos os dias está salvando e chamando vidas. Obrigada, Jesus. Porque nesses nós também fazemos parte. Estamos integrados nesse chamado que o Senhor tem chamado os seus filhos. Obrigado, Paizinho. Abençoa essa igreja, abençoa todos que nos estão aqui presentes nessa noite, Senhor. Toca os corações, tira, incomoda, Senhor, tira do conforto, para que possam dar ao Senhor o culto devido, a glória devida ao Senhor, Altíssimo Deus. Porque o Senhor merece muito mais, Senhor. Mas nós te suplicamos, por amor das suas misericórdias, que o Senhor possa abençoá-los e trazer para eles o entendimento de que devem estar reunidos com a congregação, o qual o Senhor estabeleceu o corpo de Cristo aqui na terra, para se reunir em adoração ao Senhor. E no preparo, no chamado da santidade, para sermos santos, e a preparação para a glória eterna. Obrigado pelas ofertas e pelos dízimos que foram entregues nessa noite. Multiplica e abençoa cada casa, cada família, Pai, nessa noite, porque o Senhor sempre será o nosso provedor. Do Senhor vem todas as coisas que nós temos, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Ao Senhor nós honramos, devolvendo aquilo o qual o Senhor estabeleceu para abençoar o reino do Senhor aqui nessa terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Vamos dar uma olhada hoje em Hebreus, capítulo 7, versículos 2 a 3. Valendo? Vai ali para o botão 2, baixa um pouquinho o volume. Tem aquele botão vermelho lá em cima, o último vermelho, e baixa um pouquinho, do meu lado. E aí, amém. Tá bom, glória a Deus. Então, ainda aqui, nessa carta de Hebreus, nós vamos ver um pouco mais do reino de Deus, da sua propriedade para nós, as riquezas e a natureza desse reino. A coisa mais importante da natureza do reino de Deus é a eternidade. A eternidade é a realidade que todos os seres humanos querem vivenciar. Ter a certeza da eternidade que após nós sermos levados desse mundo, sairmos do corpo, ou quando Jesus voltar, o ser humano, de forma inata, ele sabe que a eternidade existe. Ele só não pensa muito no assunto, porque a eternidade é algo nos oferecido, tendo a condição de que exerçamos a fé, porque nós não podemos ver ainda a eternidade, mas nós vemos o mundo em nossa volta. A criança começa a perceber que existem as coisas a partir de uma certa idade. Ela começa a perceber os astros, o que é a natureza. Depois ela vai sair de casa, vai ser levada para a escola. Aliás, antes da escola, ela começa a conhecer os parentes próximos. E depois vai ter aquele segmento, não é? Chamado cognoscência, estágios da experiência que uma pessoa vive, que no curso desse estágio, sentimentos vão ocorrendo, sendo postos sobre sua alma, nas experiências vividas, que ora serão contados de maneira negativa e horas de maneira positiva. E nesse estágio a criança vai ter a compreensão do que é a vida, dos seus altos e baixos, experiências boas, ruins, aprende a ter saudade, expectativa, e chega ao momento da idade que ela desperta para aquilo que é nato dela, que Deus mesmo colocou, a sua existência. E a partir daí, inserida no meio social, ela tem a expectativa, começa a ter a mesma expectativa das pessoas do mundo. Ou seja, a interrogação sobre a sua existência. Como será no futuro se a eternidade existir? E esta interrogação ela pode trazer uma resposta mais satisfatória ou menos satisfatória para a pessoa, dependendo da quantidade de experiências que ela teve no seu processo chamado cognoscência, né? Cognitivo. Dependendo dos sentimentos que foram postos nas camadas experimentais
detalhes, foram sendo colocados involuntariamente, ela não pediu, mas foram sendo colocados na sua vida. Dependendo da quantidade e do nível experimentado desses sentimentos, ela terá uma resposta razoável ou não a respeito de Deus. Quando ela começar a se perguntar sobre a sua eternidade. Então, a Bíblia traz essa proposta para a humanidade da natureza desse reino que nós estamos falando, que é a natureza principal, eternidade. Há algumas palavras do profeta Isaías escritas lá, que eles falam algo que Deus disse assim: eu sou Deus desde a eternidade, não tenho princípio, anuncio o futuro antes que ele aconteça. Eu sou antes da criação, e fora de mim não há outro Deus. Essa expressão, essa identificação que Deus faz dele mesmo, desafia o cérebro humano a respeito da sua existência por não poder vê-lo. E então a eternidade, ela é algo vago, remoto para as pessoas aquelas especialmente que tiveram experiências mais desagradáveis no seu processo de sedimentação experiencial, com pessoas, consigo mesma e com suas realizações. E isso define se Deus existe ou se Deus não existe para aquela pessoa. Mas a Bíblia tem então essa palavra da parte de Deus que Ele nos propõe a vida eterna. E lá na vida eterna não sofreremos assalto, nenhum tipo de mal. Nós, como sociedade, aprendemos a classificar níveis de maldade, mas a Bíblia não classifica. A mesma gravidade do roubo de um celular é a mesma gravidade do estupro, que é a mesma gravidade da falta de perdão. A mesma gravidade de levar a notícia de alguém a um outro alguém, denigrindo a imagem daquela pessoa. A Bíblia não classifica gravidade de pecado. Então, na eternidade, nenhum nível ou grau de pecado vai nos atingir, de qualquer natureza. Ressentimento, mágoa, lembranças do que fizeram conosco, essas coisas não estarão lá e não ocorrerão, senão não é reino de Deus, senão não é paraíso, senão não é céu. Apocalipse capítulo 21 fala do novo céu e da nova terra como que é lá, dá algumas informações. Então a eternidade de Deus, aonde Deus está, e o processo que Ele está desenvolvendo para o momento certo para nos levar para lá, esse lugar, é o lugar que tem essa natureza de ser eterno e de ter estabilidade existencial, ou seja, para sempre bem, para sempre seguro, para sempre protegido, para sempre feliz. É isso que nós estamos buscando. Na eternidade existe um lugar chamado cidade celestial.
Acredito que não teremos aquele rio para atravessar na última hora, porque nós estamos nele, na verdade. Estamos rompendo dele. Melhor romper agora do que no momento final. Atravessar aquele rio que é apresentado no filme O Peregrino, como aquele outro rapaz atravessou no barquinho de boa, jamais. Já ficou entendido ali que não é uma boa coisa. Tentar pegar atalhos para a cidade celestial. Essa proposta, então, da eternidade, que é uma realidade natural do reino de Deus, está na sua palavra e estamos refletindo sobre isso. E se é isso que nós queremos mesmo, é o que nós queremos sim. E aí, Hebreus capítulo 7, vamos ver então, esses versos aí, e mais alguns outros aqui, a respeito dessa natureza, desse reino de Deus que nos foi dado, que Pedro, no seu primeiro capítulo da sua carta, falou que quem recebe esse reino é como estrangeiro, né? Ele fala da perseverança, da insistência, da paciência, de que somos provados para receber esse reino. E aí, em paralelo, esse texto de Hebreus, né? A gente vai ver alguns dele. Capítulo 7, 2 a 3. Vamos ver então. Glória a Deus. Vamos ver se eu estou aqui no lugar certo. Então, Abraão separou a 10ª parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça. Enquanto Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. 2 a 3 que eu falei, não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. De quem o texto está falando? Esse texto está falando de Jesus. Para nós que já temos uma leitura um pouco mais completa da Escritura, sabemos que está se referindo ao próprio Jesus, como Melquisedeque. Mas o que eu quero destacar para os irmãos aqui, nessa fala de Hebreus, é algo mais da natureza desse reino, da eternidade. O lugar tem um nome chamado Salém, que quer dizer lugar da paz. O rei desse reino é o rei de paz, é Jesus. O Melquisedeque, o texto é Jesus. Esse reino para onde nós vamos é o reino de duas coisas importantes: reino de paz, reino de justiça também, não é? Esse entendeu aqui? Eu vou voltar assim: rei da justiça. E outra coisa importante é que o termo justiça ele é um termo que expressa um ato absoluto para julgar. A justiça, ela não tem olhos para pobres, nem ricos, e nem cor, nem gênero. A justiça, ela tem olhos para a verdade. Quem não está sob a luz da verdade está nas trevas, portanto não pode ser enxergado pela justiça. A justiça não caracteriza grau
para quando há necessidade de ser aplicado uma correção. E sabemos que há vários textos do profeta Isaías, especialmente, que eu não estou falando uma coisa, é pensando outra, que está escapando. Ele denuncia bastante a Suprema Corte da nação de Israel. Nas expressões lá, ele fala que nenhum juiz julga com verdade. Nenhum deles. Eles não têm a visão e a noção da verdade. Eles julgam com base no julgamento que fazem a partir do que lhes é apresentado e daquilo que interpreta. Cada juiz interpreta um texto de um inquérito e dá a sua sentença com base também daquilo que os jurados vão dizer. Então essa justiça humana, muito embora necessária, ela tem a sua falha. Mas a justiça do rei de Salém, do rei da paz, ela consegue ver a verdade em sua totalidade e ela não julga com base em inquérito. A justiça do rei de Salém, ela julga com base naquilo que nós chamamos de natureza essencial do que é justo por si só. Quando está fora desse padrão, está enquadrado no julgamento. Esse juiz de paz, ele julgará o mundo com verdade. Aí sim, a palavra que estava junto aqui, a essa que eu estou falando é assim: Deus disse para Samuel que a nação de Israel estava rejeitando a ele, não a Samuel, porque queriam um governo monárquico, que era da época, né, dos séculos passados, bem passados, né? 900 anos antes de Cristo, aproximadamente. Porque os países ao redor da nação de Israel tinham governos monárquicos, ou imperadores, né? Reis, e eles queriam isso. Os judeus, aliás, nem eram chamados judeus ainda, era chamada nação israelita. A palavra judeus veio mais tarde. E eles estavam acostumados com o governo chamado, conhecido como governo teocrático, governo da teocracia. Ou seja, a primeira palavra é teo, Deus, né? E cracia cracia é a social, eu não sei agora ao pé da letra a tradução da palavra kratos, mas é assim, é o conjunto social que está sob o governo, né? O governo exercido para a comunidade, é o governo de Deus exercido para a comunidade, para a nação. Mas aquele governo monárquico que eles queriam, Deus falou: eles estão me rejeitando, porque eu não quero o meu governo. E nós já temos uma leitura da história de Israel, vimos o que deu quando eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a sua palavra, o seu governo. E o governo de Deus era prescrito e estabelecido na Constituição da nação, que era a antiga Torá, o que eles tinham. Tudo era regido pela Torá, e lá tinha os requisitos da Constituição sobre homicídios, furtos, etc. Tudo que uma sociedade precisa ter em termos de leis, para frear os infratores. Porque a lei, ela é para infrator. A lei não é para quem anda correto.
A lei não existe por causa dos corretos. A lei existe por causa dos infratores. Entende? Então havia essa necessidade. O povo seguia a palavra de Deus, que significava o governo teocrático, o governo de Deus. E aí eles começaram a sofrer todos os problemas de uma monarquia. Corrupção, tudo que a gente vê hoje nos países do mundo, né? Dos magistrados, enfim, o poder público, em todo lugar, em qualquer partido, não existe esse negócio de partido, não tem nada disso. A corrupção está em todo lugar. Por quê? Porque o governo, esse governo do mundo, não é o governo de Deus, é o governo do mundo. E o governo democrático é de Deus? Também não é de Deus. Não é. Porque o governo para as nações serem felizes é o governo teocrático, que na terra será impossível das nações aceitarem o governo teocrático. O governo de Deus, por quê? Porque inclusive a Constituição brasileira ainda tem muito conteúdo bíblico. Quando os ingleses chegaram na América, toda a Constituição americana foram feitas com base no texto bíblico. E quase todas as nações do mundo, mas ao longo do tempo eles foram extinguidos, diluídos. Estados Unidos é um país que praticamente não tem nada mais. Inglaterra, enfim, quase todos os países. O Brasil também, irmão, não vai para fora. Porque faz parte do processo que está chegando aí para perto. Então, o que ocorre? É que, se as nações desejassem serem governadas pelo governo de Deus, os seus presidentes iriam abrir a Bíblia lá no parlamento, imagina lá no palácio, como é que fala? Onde fica o presidente do palácio, sei lá que, esqueci, misericórdia, não posso falar isso aqui. É onde fica o presidente, é onde? No Planalto, né? Abrir a Bíblia para os senadores, abrir a Bíblia para os deputados, para os ministros e ler o texto bíblico. Ler, por exemplo, essa parte de Hebreus. Olha, o reino de Deus é um reino de paz, então vamos promover a paz na sociedade. O reino de Deus é um reino de justiça. Vamos promover a justiça na terra. Mas eles não querem orar a Bíblia para fazer como ela diz. Eles fazem as leis deles. E não vai ficar barato. Porque o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o rei do reino, que estamos esperando, que será estabelecido para sempre. Quando Jesus aparecer das nuvens, está chegando a hora. Então, irmãos, as coisas vão acontecendo e nós vamos filtrando, meditando. No quesito da política, por exemplo, a partir de 2026, não existe isso para mim, mas acabou esse ano. Não estou falando questão partidária, não é isso. Estou tratando o governo de Deus. Comecei a avaliar o governo anterior, que entrou, o que foram antes. Uma vez eu dei uma olhada no governo do Brasil, desde 1700, sei lá quando, a história e o processo fizeram tudo igual. Então a decisão é essa. O meu país não quer o governo de Deus, não é o governo para mim. Eu quero saber quem é o partido. Não é o governo de Deus, não. Está na palavra que tem que ter justiça. Eles não fazem justiça. Tem que ter paz, eles não lutam pela paz. Não é o meu governo. O que eu faço então? Faço como os cristãos do primeiro século. Digo, Senhor, conforme a oração que João, no capítulo 7 do Apocalipse, viu em visão, os cristãos orando aos pés do altar assim: Senhor, quando será julgado o sangue dos teus filhos na terra pela justiça dos homens? E foi dita uma palavra para ele: acalma, porque ainda não chegou a hora de completar o número dos teus conservos que ainda hão de ser inseridos neste reino.
Espírito, e então não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, e toda paz e toda justiça será instaurada de uma vez por todas. E lá na frente, no capítulo 17 de Apocalipse, é dito para João, aquele 17 e 18, é dito para João que o anticristo, a besta, o falso profeta e o próprio diabo foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e todos aqueles que adoraram a imagem da besta foram lançados vivos naquele lugar, eternamente. Então, esse julgamento virá sobre as nações, e aí, os que creem nessa promessa e querem esse reino de paz e justiça, o reino que tem essa natureza, estão aguardando não o dia da vingança. Nenhum servo de Jesus Cristo não quer vingança para ninguém na terra, nem para governo nenhum, seja o pior governo do mundo. Sempre estaremos orando e abençoando todo tipo de governo. Os que vieram antes, os que estão agora, os que virão depois, porque são seres humanos, carentes da graça e da glória de Deus, não é? E então estaremos sempre orando por eles, mas dizendo em nosso coração: Senhor, quando é que tu virás para estabelecer de uma vez por toda essa natureza, essa realidade da natureza do reino de paz e de justiça, que é o reino do Filho Jesus Cristo. Há umas palavras aqui sobre a natureza de vida desse rei de Salém, versículo 3. Não há registro de seu pai. Por isso eu sempre falo, Jesus não nasceu, porque o texto aqui está falando de Jesus. Ué, onde fica Maria? Aonde fica Maria nessa história? Jesus encarnou. Essa é a expressão. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não tem registro de pai e de mãe. Ele é sempre existente. Ele encarnou, é diferente. Então não há desfacimento. Por isso que não tem dado, irmão. Por isso que não tem dado. Não pode entrar nessa. Ele é existente. Não tem registro de dias. É a natureza fundamental. É especial. Esse reino que nos foi dado, eterno. Seremos como ele, com uma pequena diferença. Nós temos princípio de dias, temos registro de pai e de mãe, mas não teremos finalização dos nossos dias. Seremos eternos para sempre com ele, a partir de nossa criação. Mas ele é sempre existente, não é? Nem de nenhum de seus antepassados. Ele não tem avô, não tem avó, etc. Tataravô, não. Ele é sempre eterno. Nem do começo, nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Para interceder para nós. Então, aqui algumas outras qualidades maravilhosas desse reino que nós estamos vendo refletido, que é na própria pessoa de Jesus, o reino de justiça e de paz. Por isso nós não choramos por muito tempo quando sofremos perda. Choramos por algum tempo, mas a alegria logo chega, a satisfação e a consolação da esperança da vida eterna que buscamos não nos faz chorar por muito tempo por perdas. É claro que elas acontecem e nos deixam tristes, mas é por pouco tempo. E a maturidade para a superação é de outro nível. É de outro nível, completamente diferente. Como dá uma expressão do apóstolo Paulo, eu vou dizer mais ou menos o que ele fala, caídos, mas não prostrados. Mais ou menos assim que ele fala a respeito das perseguições que ele sofreu na sua
suas missões na região hoje conhecida como Síria. Naquela época tinha outro nome, mas só para posicionar a gente geograficamente. Naquela região toda ele viajou para levar essa palavra e teve bastante dificuldade, mas disse sempre com o coração confortado pela palavra de Deus e pelo prêmio da eterna vocação em Cristo Jesus. Aí, Hebreus 9, 27, 28, é pequenininho, vamos dar uma olhadinha dele. 9, 27, 28. Algo interessante aí a respeito desse reino, também, esse reino de paz. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Aqui eu quero, tem muita coisa aqui, mas eu só quero destacar o modo de vida com que vivem aqueles que buscam esse reino. Eles vivem de uma forma de expectativa, estão aguardando alguma coisa. Em todo tempo as pessoas na sociedade esperam muitas coisas, querem muitas coisas, aguardam respostas. Não é algo errado, não, claro que não é. Mas há algo supremo, superior, mais sublime, uma espécie de sonho, não é? Que estes que querem esse reino, eles têm dentro deles, eles têm um aguardo, uma ansiedade por um momento, tem grande expectativa desse dia, em que quando forem embora, encontrarão com Jesus Cristo que morreu pelos seus pecados. Algo importante no fundamento do reino de Deus é que para as pessoas terem acesso a esse reino, elas precisam crer que Cristo morreu e foi oferecido pelos seus pecados, aceitar essa oferta e viver com base da natureza dessa oferta, que foi feita pelos nossos pecados. É algo que faz parte da natureza desse reino. Não é? Alguém que se entrega e alguém que recebe e aguarda um retorno. E a palavra de ordem do reino de Deus é o breve retorno para nos buscar. E o diabo vai fazer tudo para nos distrair. Tem mais um só mais dois. Mais dois só pequenos. Hebreus 12, 28. Eu escolhi para fazer essa leitura de Hebreus porque também é uma carta que trata especificamente de Jesus, sua natureza, o seu trabalho, a sua missão, dá muitos esclarecimentos a respeito do seu sacrifício, quem ele é, né? E a sua natureza, ele é juiz e tudo mais. Né? Falei o que? Hebreus 12, 28. Cadê? Estou quase chegando. 27, 28. Cheguei. Uma vez que recebemos um reino inabalável, está vendo aí? Inabalável. Sejamos gratos, tenhamos gratidão e agrademos a Deus. A gratidão nos faz ser agradáveis a alguém, a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Essa última frase aqui está falando em relação a pessoas que desconhecem
menosprezam a oferta que Jesus fez. E esse fato de Deus ser um fogo consumidor é um aspecto, é aquele fogo que trará julgamento, mas em outro aspecto é aquele fogo que fará exterminar os nossos pecados também, atua de duas maneiras, né? Dependendo do contexto em que cada pessoa desejar se relacionar com Deus e com seus filhos. Então, e ele destaca o quê? Que este reino é inabalável, nada poderá penetrar ali. Glória a Deus por isso, né? Esse reino que se dá de graça. E o último texto é Hebreus também 13, 14 e 15. Hebreus 13, 14 e 15. Quem está aqui? Sim, pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir, a do futuro. Eu sempre falo, não por crítica, nem por radicalismo, que quando se ouve pregações que falam muito em receber coisas daqui, liga na tela. Liga na tela. Porque a Bíblia fala de coisas de lá. A Bíblia fala do futuro. A Bíblia não fala, quem está nos acompanhando aí, entenda isso. A Bíblia não fala do agora, ela fala do amanhã, do futuro. E não é à toa que no capítulo 11 de Hebreus está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam que ainda não aconteceram, como se tivesse acontecido. Isso indica muito bem que esse reino que é dado é para o futuro, é a cidade que está por vir. Então sempre gosto de alertar pregações que batem muito em cima de que Deus veio, que Jesus morreu pelos nossos pecados para conseguir dinheiro, fama, estabilidade, segurança nessa terra. Liga essa terra. Também não quer dizer que a Bíblia está nos propondo buscar o sofrimento, não é nada disso. Mas é saber entender e discernir o que chega nos nossos ouvidos. Por isso a minha tecla sempre é a mesma com os irmãos, sobre a Bíblia. Os que vão se batizar vão ter o pós-batismo. Já estou lá com a programação feita do pós-batismo, do roteiro. E está lá, nesse roteiro, também sobre a importância da Bíblia, ou seja, a leitura constante, permanente. Por quê? Porque quando algo for falado diferente, seja até por um anjo, o apóstolo Paulo fala isso, se for até um anjo que fala outro evangelho, não creia nele. Mesmo sendo um anjo de Deus, o cara que é de Deus vai fazer besteira. Deve ser ouvido anos passados, mesmo de Luiz. Então nos ajuda a leitura constante da Bíblia a discernir o tipo de voz. Irmãos, sempre a Bíblia toda, quase a sua totalidade, sempre se refere ao futuro, tanto da cidade celestial quanto do tipo de fim do futuro que o mundo terá. Então, desse reino fazem já parte pessoas que estão aguardando a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor, de adoração, de gratidão, de agradecimento, de generosidade, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem
com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Amém? Então são expressões da Bíblia que mostram a natureza do reino de Deus, que fazemos parte, o nível desse reino, a qualidade desse reino, as promessas desse reino, a grandeza, a confiança que há nesse reino, e o principal, o dom desse reino. Ele não é injusto, ele é justo e sempre agirá com justiça. E não haverá uma cor de lágrima sequer que não seja enxugada nos nossos olhos pela trajetória que tivemos aqui, e por essas trajetórias, algumas lágrimas derramadas por confiar nele. Está lá, ele enxugará nos seus olhos toda lágrima, os que entrarão na cidade celestial da Nova Jerusalém, que tem a praça, que tem as árvores, os frutos da vida e o rio cristalino como vidro. E aí toda lágrima será enxugada, e ele mesmo será o nosso Deus, e nós seremos seus filhos para sempre, e glória a Deus. Amém. Deus abençoe você que está nos acompanhando aí na nossa transmissão, ou vai assistir depois. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor nos abençoe.